maioria das pessoas acredita que o chamado despertar espiritual é um momento mágico, iluminado, onde tudo se alinha e a vida finalmente faz sentido. Elas esperam paz, clareza e uma sensação de leveza contínua. Mas o que ninguém te conta, ou talvez ninguém tenha coragem de admitir, é que o verdadeiro despertar espiritual não começa com luz. Começa com caos, com perda, com colapso. Carl Jung dizia: a iluminação não ocorre em imaginando figuras de luz, mas sim tornando a escuridão consciente. E essa frase é mais do que um aforismo bonito. Ela carrega uma verdade que a neurociência começa a compreender. Estudos da Universidade de Yale indicam que durante momentos de profunda autorreflexão, como crises existenciais ou estados místicos, há um aumento de atividade no chamado Default Mode Network, a rede neural responsável por manter o senso de identidade. Mas quando esse sistema entra em colapso, como ocorre em experiências espirituais intensas, ele pode levar a uma desintegração temporária do ego. Em outras palavras, o despertar é, antes de tudo, uma morte simbólica. Esse colapso pode ser comparado ao que psicólogos chamam de noite escura da alma, um estado em que você sente que tudo o que acreditava sobre si mesmo, sobre o mundo, sobre Deus, desmoronou. E não é uma metáfora. Um estudo publicado na Journal of Transpersonal Psychology revelou que mais de 60% das pessoas que relataram experiências místicas profundas também vivenciaram sintomas de depressão, ansiedade e pânico nos meses seguintes. Isso porque o cérebro, ao perder sua estrutura narrativa do eu, entra em choque. Mas é nesse exato ponto que a transformação começa. O que te quebra também te revela. Jung acreditava que a psique humana é composta por muito mais do que o consciente. Há partes de você, vastas, desconhecidas, primitivas, que estão escondidas sobre camadas de condicionamento. Ao despertar, essas camadas se rompem. Não é agradável, não é bonito. É uma espécie de cirurgia psíquica feita sem anestesia. Você sente cada parte sendo arrancada, cada mentira sendo desmascarada, cada crença sendo exposta à luz crua da verdade. E isso dói. Porque a verdade não é romântica. Ela não vem com mantras suaves e música ambiente. Ela vem com a brutalidade de um espelho, com a frieza de perceber que tudo o que você acreditava ser foi uma construção, uma defesa, uma armadura que agora está em ruínas. Mas quando a dor se acalma, o que surge é um estado de clareza radical. Cientistas do Imperial College London observaram em estudos com experiências místicas espontâneas e até com o uso terapêutico de psilocibina que após essa dissolução do ego, muitos indivíduos relatam um senso profundo de conexão, propósito e expansão de consciência. Ou seja, o colapso inicial não é o fim, é o portal. E talvez seja por isso que tão poucos realmente despertam, porque o verdadeiro despertar exige coragem. Não a coragem de enfrentar o mundo, mas a de encarar a si mesmo, sem máscaras, sem desculpas, sem distrações. Talvez agora você esteja sentindo algo dentro de você começar a se mover. Um desconforto, uma inquietação, um chamado. E isso é bom. Significa que algo em você está tentando acordar. Mas cuidado, uma vez desperto, você não volta a dormir. E a liberdade tem um preço. Se isso tocou você em algum nível, mesmo que de forma silenciosa, é porque é uma parte sua que já começou a mudar. E se quiser continuar essa jornada de forma consciente, profunda e real, este é o momento de se inscrever. Porque o que está por vir vai desconstruir. Ainda mais, você começa a perceber que aquilo que chamavam de cura era, na verdade, adaptação, condicionamento, aprendizado para se encaixar em um mundo doente. O sistema não quer que você desperte de verdade. Ele quer que você consuma livros de autoajuda, pratique respirações controladas, poste frases positivas e continue sorrindo enquanto a sua alma grita em silêncio.
Mas o despertar espiritual verdadeiro não pode ser domesticado. Ele é subversivo, ele quebra padrões, ele expõe, ele queima tudo o que é artificial. Neurocientistas como Andrew Newberg, da Universidade da Pensilvânia, estudaram a neuroteologia, o campo que investiga os efeitos espirituais no cérebro, e descobriram algo que confirma a intuição de Jung. Durante estados místicos profundos, o lobo parietal, responsável pela orientação espacial e a sensação de separação entre o eu e o mundo, reduz drasticamente sua atividade. Isso explica por que tantas pessoas relatam um senso de unidade com tudo, uma dissolução da fronteira entre o interno e o externo. Mas esse estado, embora pareça libertador, é devastador para o ego, porque você descobre que tudo aquilo que você acreditava ser não passa de uma ilusão bem narrada. Você não é o nome que te deram, nem o histórico familiar que carrega, nem os traumas que viveu. Você não é a carreira, não é os fracassos, nem os sucessos. Tudo isso é espuma na superfície do mar, mas a profundidade do mar, essa você quase nunca visitou. Carl Jung chamava essa dimensão profunda de Self, o centro organizador da psique, o núcleo de sentido que está além do ego. Mas para acessá-lo, você precisa morrer psicologicamente, não com o corpo, mas com tudo que o corpo representa socialmente, e isso é aterrorizante. Por isso, muitos param no meio do caminho, desistem, voltam ao velho mundo, mesmo sabendo que ele é uma prisão. É por isso que você sente esse vazio, essa apatia, essa ausência de motivação depois de despertar. Não é preguiça, não é falta de disciplina, é luto. Você está enlutando quem você pensava ser. E luto não se cura com produtividade. Luto se atravessa com silêncio, presença e verdade. Um estudo publicado em Frontiers in Psychology analisou relatos de pessoas que passaram por experiências de dissolução do ego e indicou que muitas entraram em um estado semelhante ao luto simbólico. Elas perderam o sentido comum da vida. Mas, após esse período de morte, surgia algo novo, propósito autêntico, compaixão real e uma percepção mais clara do que é essencial. Você sente que está nesse lugar agora, em um tipo de limbo, onde nada mais tem o mesmo gosto, onde os sonhos antigos perderam o brilho, onde até mesmo a espiritualidade parece vazia? Isso é esperado, porque você está entre mundos. E enquanto estiver entre mundos, tudo parecerá estranho. Você vai tentar voltar para a antiga vida, mas ela não vai mais te servir. Vai tentar seguir os caminhos espirituais populares, mas eles parecerão rasos. Você vai querer fugir, mas não existe mais fuga. O que foi visto não pode ser desvisto. Esse é o momento onde muitos caem, voltam a dormir, rejeitam a dor e se tornam ainda mais cínicos. Mas se você suportar, se você não fugir, algo começa a nascer. Um sentido novo, uma força que não vem do ego, mas da alma. E essa força não grita, ela sussurra, ela guia e ela transforma. A verdadeira espiritualidade não é sobre anjos, cristais ou técnicas. É sobre ser capaz de encarar a escuridão interior sem se desintegrar. Sobre aceitar que você não controla quase nada, mas mesmo assim pode andar com firmeza. Sobre abandonar as máscaras e finalmente encontrar o rosto por trás de todas elas. Não é confortável, mas é real. E no fim, é a única coisa que vale a pena. Se esse conteúdo ressoou com você, sentiu algo diferente em algum ponto dessa jornada, considere se inscrever aqui, não por algoritmo, não por números, mas porque talvez você precise estar num lugar onde essa conversa profunda continue, porque o que está adormecido em você quer acordar, e o que está acordando não vai mais aceitar uma vida de mentira. Você começou a ver que o mundo não é dividido entre luz e escuridão, como te disseram. Você percebeu que a luz cega e que a escuridão guarda verdades que ninguém quer admitir.
A maioria das pessoas não desperta porque não suporta a verdade. Não a verdade absoluta, mas a verdade íntima, visceral, que grita nas camadas mais profundas da alma. Aquela que diz, você está sozinho, e logo depois sussurra, mas sempre esteve, e mesmo assim sobreviveu. Carl Jung afirmou que ninguém se torna iluminado por imaginar figuras de luz, mas sim por tornar a escuridão consciente. Isso não é poesia, é neurociência profunda. Estudos em neuroplasticidade mostram que o confronto com traumas e zonas sombrias ativa regiões cerebrais ligadas à transformação comportamental real. Mas há um preço. Esse confronto exige dor, exige silêncio, exige a coragem de não responder imediatamente à pergunta «Quem sou eu?» e apenas sentir. A maioria não quer isso. A maioria quer atalhos, quer métodos de 7 passos, quer gurus sorrindo em thumbnails coloridas prometendo felicidade. Mas a alma não tem pressa. A alma não se curva a essas fórmulas. E você que chegou até aqui sente essa verdade. Talvez não consiga explicá-lo em palavras, mas carrega no peito esse peso do saber sem saber. É o que Jung chamava de gnosis, um conhecimento que não se ensina, apenas se revela. Um chamado que não se escuta com os ouvidos, se sente com o corpo, com os sonhos, com os silêncios que tomam conta dos seus dias. Você começou a sonhar diferente, não começou? Os símbolos mudaram. Talvez você nem saiba o que eles significam, mas eles aparecem e perturbam, porque a psique está te testando. Ela quer saber se você vai fugir como sempre fugiu ou se vai encarar. Esses sonhos são a linguagem do inconsciente, e o inconsciente está vivo. Jung dizia que ele age como uma segunda pessoa dentro de nós, como um outro, um estranho familiar. E se você não o conhece, ele dirige sua vida, e você o chama de destino. É por isso que, após o despertar, as coisas externas começam a desmoronar. Pessoas se afastam, vícios retornam, dores do passado ressurgem, porque tudo aquilo que estava escondido na sombra agora quer ser visto. Não para te destruir, mas para que você saiba com quem está lidando. Você começa a perceber que nada fora de você vai te salvar, que os relacionamentos não curam solidão, que a fama não preenche a ausência, que o dinheiro não resolve o vazio. Você descobre que o problema nunca foi o mundo. O problema foi sempre a desconexão com o seu próprio centro. E essa desconexão foi construída, cultivada, incentivada desde cedo. Desde que você era criança, te ensinaram a buscar aprovação. E para isso, você se moldou, se apagou, se adaptou, desenvolveu personas, máscaras, estratégias de sobrevivência. E funcionou, até o momento em que a alma disse, basta. E quando a alma diz basta, nada mais funciona. Você perde o gosto pelas coisas, os antigos prazeres ficam insossos, as promessas da sociedade soam falsas. E tudo dentro de você começa a implodir. Não é depressão, não é fraqueza, é transição. É o colapso do ego e o nascimento da alma. A psicologia transpessoal, uma abordagem científica e profunda, desenvolvida por nomes como Stanislav Grof e Ken Wilber, descreve esse processo como emergência espiritual. Um colapso temporário de identidade para o nascimento de uma nova percepção de si. Mas essa emergência só se torna cura se houver contenção, se houver silêncio, se houver coragem de atravessar o deserto sem garantias. Você está nesse deserto agora? Então saiba, não tem algo errado com você. Tem algo muito certo acontecendo. Algo sagrado, algo que não cabe em fórmulas, algo que não pode ser explicado para quem ainda está dormindo e que por isso mesmo te isola. Mas nesse isolamento existe lapidação, existe reconstrução. Não é o fim, é o começo daquilo que você foi feito para ser, mas que nunca teve espaço para nascer. Você vai perceber que quanto mais você tenta se agarrar ao antigo, mais tudo escapa pelas mãos. Porque o seu antigo eu está morrendo e você precisa deixá-lo morrer. Mesmo que ele tenha te protegido por anos, mesmo que ele tenha sido o responsável por te manter vivo até aqui. Mas agora, viver já não é o bastante. Você quer existir, sentir, mergulhar, ser inteiro. Mesmo que isso custe a imagem que os outros fazem de você.
mesmo que isso custe a sua imagem sobre si mesmo, mesmo que tudo ao seu redor entre em colapso. Porque no fundo, você já entendeu, ou você renasce, ou vive como um fantasma de si mesmo. Esse é o ponto em que muitos desistem e voltam para a ilusão, voltam a buscar distração, anestesia, mentiras que confortam. Mas você não. Você já viu demais, você já sentiu demais, você já sabe demais. Não dá mais para voltar. E é aí que o verdadeiro despertar começa. Quando você para de tentar escapar da dor e começa a escutar o que ela quer te dizer. Dor não é punição, é linguagem. E dentro da linguagem da dor está o código da sua libertação. Toda emoção reprimida, todo trauma esquecido, todo grito não ouvido agora pede passagem. Não para te machucar, mas para ser integrado, curado, reinventado. Você está renascendo. E renascimentos são sujos, caóticos, solitários. Não tem glamour, ninguém vai te aplaudir, ninguém vai entender. E tudo bem. Carl Jung dizia que a individuação, o processo de se tornar quem você realmente é a jornada mais importante da vida. Mas ela é solitária, porque só você pode trilhar esse caminho. Só você pode encarar a sua sombra. Só você pode sentar com seus monstros internos e decidir que não vai mais fugir. E quando você faz isso, quando encara, algo começa a mudar, sutilmente. Um novo centro começa a surgir dentro de você. Não é mais o ego, não é mais a persona, não é mais a necessidade de agradar, de pertencer, de ser aceito. É algo mais antigo, mais profundo, quase esquecido. É a sua essência. Ela sempre esteve aí, mas você estava ocupado demais tentando ser o que esperavam de você. Agora não mais. Agora, pela primeira vez, você se olha no espelho e não vê um personagem. Vê um homem em construção. Um ser humano real. Imperfeito, sim, mas verdadeiro, presente, vivo. E isso é o início da sua liberdade. Você percebe que não precisa mais provar nada para ninguém, nem para você mesmo. Que não precisa mais correr atrás de sentido, porque o sentido não está fora. Está no simples fato de continuar caminhando, mesmo sem ter todas as respostas. Você começa a confiar, não no mundo, não nas pessoas, mas na sua própria capacidade de atravessar a escuridão. Você olha para trás e vê quantas vezes caiu e ainda assim está de pé, mais forte, mais consciente, mais inteiro. E então, pela primeira vez em muito tempo, você sente algo raro. Paz. Não a paz falsa dos livros de autoajuda, mas a paz que nasce quando você para de lutar contra si mesmo. Quando você aceita tudo o que é. Luz e sombra, amor e raiva, força e fragilidade. Você não é um erro. Você é o processo. Você é a obra em andamento. Você é o arquétipo vivo da transformação. E essa jornada que começou com dor, agora se transforma em direção. Você não precisa mais entender tudo. Você só precisa continuar. Um passo por dia, um mergulho por vez, um silêncio por instante. Porque agora você sabe, despertar não é o fim. É o começo do caminho mais honesto que você vai percorrer em toda a sua vida. E se essa mensagem te tocou de verdade, se ela falou com partes suas que você nem sabia que estavam vivas, considere seguir esse espaço. Porque aqui não entregamos promessas vazias. Entregamos verdades que machucam, mas libertam. E você merece isso. Merece se libertar de tudo que mentiram para você, de tudo que você fingiu ser, de tudo que apagou dentro de si. Você não veio ao mundo para viver anestesiado. Você veio para despertar. E isso já começou. Talvez agora você entenda por que o mundo parece não fazer mais sentido.
Por que tudo que antes te dava prazer agora parece raso? Por que conversas comuns te entediam? Por que festas te cansam? Por que a multidão te sufoca? Por que aquele velho sonho que antes te motivava, hoje já não te move? Você está em transição. Seu espírito começou a se expandir, mas sua realidade ainda está presa ao antigo molde. E isso dói, porque é como usar uma roupa que já não te serve mais, mas continuar tentando fingir que ainda serve, só para não incomodar os outros. Mas o problema não é a dor. O problema é continuar se traindo para caber em lugares que te diminuem. É continuar engolindo palavras, silenciando verdades, escondendo sentimentos, tudo por medo de parecer demais ou diferente. Você não é demais. Você é exatamente o que o mundo precisa. Mas o mundo ainda não aprendeu a lidar com pessoas que não se encaixam. E tudo bem, não é o seu trabalho se encaixar. É o seu trabalho se expressar, ser autêntico, ser íntegro, ser você, mesmo que isso custe o conforto. Jung chamava isso de o chamado do self, quando o verdadeiro eu começa a bater na porta. E quanto mais você tenta ignorar, mais alto ele grita. Ele grita nas crises de ansiedade, ele grita nos relacionamentos que desmoronam, ele grita no vazio que você sente no peito, mesmo quando tem tudo. Porque nada externo pode preencher um buraco que só a verdade interna pode alcançar. E é aqui que muita gente foge. Corre de volta para a zona de conforto, para o emprego estável que sufoca, para a rotina automática que adormece, para o relacionamento morno que anestesia, porque é mais fácil lidar com a dor conhecida do que com o desconhecido. Mas você já passou da linha de não retorno. E isso é bom, porque agora você tem uma escolha. Ou continua vivendo pela metade, ou começa a viver de verdade. Sim, vai ser difícil, vai doer, vai bagunçar tudo. Mas do outro lado dessa bagunça está a sua paz, sua clareza, seu poder, a sua vida real. E se você chegou até aqui, é porque já está pronto. Pronto para quebrar as correntes internas que te prenderam por anos. Pronto para silenciar o ruído externo e finalmente escutar a sua alma. Pronto para deixar cair todas as máscaras e encarar a verdade nua. Você não precisa de mais nada para começar. Você só precisa de coragem. Coragem para ser quem você é, sem pedir desculpas. Coragem para dizer não sem se sentir culpado. Coragem para andar sozinho quando ninguém entender. Coragem para reconstruir a sua vida, não do jeito que esperam, mas do jeito que faz sentido para você. E essa coragem você já tem, mesmo que ainda duvide. Você é o único responsável por sua libertação. Ninguém vai te resgatar. Ninguém vai te dar permissão. Ninguém vai segurar sua mão o tempo todo. Mas eu vou te lembrar, você não está só. Aqui, nesse espaço, existem outros como você. Pessoas que cansaram das mentiras, que largaram os rótulos, que enfrentaram suas sombras, que decidiram acordar, que escolheram viver. Então, se essa mensagem ecoou dentro de você, se algo aí dentro despertou, se você sentiu que alguém finalmente disse o que você precisava ouvir, compartilhe esse vídeo, deixe sua marca aqui, escreva nos comentários o que esse conteúdo despertou em você e, principalmente, inscreva-se. Sim, inscreva-se nesse canal agora, porque isso não é um simples vídeo, é um chamado, um lembrete do que você veio fazer aqui. E se você sentiu isso, mesmo que em silêncio, então você já começou a sua jornada. E quando você se compromete com essa transformação, o universo inteiro começa a se mover a seu favor. Não ignore esse sinal. Clique em inscrever-se agora. Não por mim, por você.